queridos e queridas amantes da egiptologia, bem-vindos ao Nilo de Janeiro. Aqui quem fala é uma carioca, professora, historiadora e mestre especialista em Egito Antigo. E hoje nós vamos começar uma playlist bem legal falando sobre as histórias, as narrativas, as grandes histórias egípcias. Então, gente, a minha proposta com essa playlist, na verdade, é contar para vocês histórias. Nesses vídeos, vocês não vão me ouvir falar muito sobre a parte egiptológica. Eu vou tentar me concentrar na história, na narrativa em si. O que eu pretendo fazer é, em vídeos posteriores, a gente poder analisar, falar um pouquinho sobre as características, sobre simbologia, mas primeiro vocês precisam conhecer as histórias. E para que esse vídeo não fique muito longo, a gente vai ficar preso apenas às histórias. Esses vídeos daqui vão ser apenas sobre as narrativas. Eu vou só dar um panorama geral sobre aonde essa história está, aonde vocês podem encontrar essa história e aonde vocês podem ler essas histórias. Então, primeiramente, vou apresentar para vocês alguns lugares em que vocês podem encontrar narrativas egípcias. O primeiro, para quem não fala nenhuma outra língua a não ser o português, é a minha indicação do Emanuel Araújo, o livro Escrito para a Eternidade. Esse livro aqui, nós temos vários tipos de narrativas egípcias diferentes. A gente não vai falar sobre isso hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre a história, tá? Mas a história que eu vou contar hoje para vocês está aqui no Escrito para a Eternidade. Tem algumas observações sobre os documentos antes do documento traduzido ser apresentado. É um ótimo ponto de partida, tá? Esse livro maravilhoso, meu querido, do Emanuel Araújo. E eu gostaria muito de recomendar, se você fala espanhol, se você lê um pouquinho de espanhol, eu recomendo muito que vocês procurem o trabalho das nossas queridas professoras argentinas. Nós temos trabalhos incríveis, maravilhosos, e elas estão escavando no Egito. São várias egiptólogas argentinas incríveis que eu recomendo que vocês procurem na internet. Eles têm as suas teses de doutorado disponíveis para serem lidas. Elas são bastante acessíveis, tem grupo no Facebook. Esse livro aqui é um conjunto organizado pela querida Andrea Zingarelli, uma professora argentina, com os seus alunos de pós-graduação, no doutorado, no mestrado. Eles fizeram, então, cada aluno tinha uma especialização em um documento literário e acabou terminando nesse livro lindo e maravilhoso, um ótimo livro para quem consegue ler em espanhol, eu super recomendo, tá? O texto que a gente vai falar hoje tá nesse livro, um trabalho também de estudo incrível da minha querida amiga Belém. Ela também estudou o texto que eu vou falar hoje. E o texto que eu vou falar hoje faz parte da minha pesquisa de mestrado também. É o Relatos del Antiguo Egipto. Outras professoras argentinas também que eu recomendo muito que vocês procurem é a minha querida professora Violeta. A professora Violeta também é uma grande egiptóloga, arqueóloga, chefe das escavações. Ela participa da escavação argentina. Existem duas escavações argentinas acontecendo, uma em que a professora Violeta trabalha e em outra que a professora Andrea Zingarelli nesse momento está trabalhando. Trabalhos de excelência e de alta qualidade. Recomendo ambos os trabalhos, são maravilhosos. E fica aqui o meu abraço e o meu beijo para todas as queridas egiptólogas argentinas que estão no meu coração, maravilhosas. Existem muitas outras, mas eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. Bem, depois dessas indicações, vamos começar então de fato a falar sobre a nossa história de hoje, que é a minha querida história, a história que eu estudei durante muitos anos, que é conhecido pelo nome de Papiro d'Orbiney e mais conhecido ainda como o Conto dos Dois Irmãos.
O conto dos dois irmãos está nesse papiro chamado Papiro d'Orbigny, que se encontra atualmente no Museu Britânico, que eu tive a honra de conseguir analisar, olhar, ver o papiro com os meus próprios olhos. Foi uma experiência emocionante e linda que eu tive a oportunidade de ter alguns anos atrás. Esse papiro está escrito em hierático. Então, se você não sabe o que é hierático, eu recomendo que você vá no meu vídeo, onde eu falo um pouquinho sobre a língua egípcia. E também ele está escrito em neo-egípcio. Também, se você não sabe o que eu tô falando, o que é neo-egípcio, vai lá no meu vídeo sobre língua egípcia que você vai saber um pouquinho sobre isso. Então, ele está escrito em hierático e em neo-egípcio. Ele foi escrito durante o período do Reino Novo. Também, se você não sabe o que é o Reino Novo, recomendo que você vá no meu vídeo sobre a cronologia egípcia para aprender um pouquinho sobre a divisão da história egípcia. Então, ele é um papiro muito do Reino Novo. Ele tem as características bem próprias da cultura do Reino Novo, do Egito Antigo. E vamos direto para a história, né? Porque eu já falei demais e eu falei que eu não ia falar muito sobre o papiro. Mas, como é o primeiro vídeo, eu preciso explicar algumas coisas, né? Então, vamos lá. Como é que foi a história? Como é que começa essa história? A história começa, obviamente, como diz o título da história, com dois irmãos. Esses dois irmãos se chamavam um Bata e o outro Anubis. Mas eu não vou chamar Anubis de Anubis, porque a tradução que a gente mais encontra em todos os lugares é Inepu, que é a tradução, é a transliteração do nome Anubis. Se você não sabe o que é uma transliteração, vai lá no meu vídeo sobre língua egípcia. Então, Bata e Inepu eram irmãos. Inepu era o mais velho, era casado, e Bata era solteiro e era o mais novo. Ele vivia com o irmão e a cunhada como se fosse um filho deles. Eles viviam juntos e eles eram camponeses. Então, no período da semeadura, eles iam para os campos para semear os campos. Um dia, estava ele, Bata e Inepu, semeando a terra quando acabaram as sementes. Então Inepu, sendo o irmão mais velho, falou para o irmão mais novo ir lá, voltar na casa e pegar mais sementes para eles continuarem o trabalho. Então Bata vai, chega em casa. Bata, ele tem algumas características maravilhosas que vão aparecendo com o passar da história. Quando ele chega no celeiro, ele pega 2 sacos pesadíssimos que seria impossível para um homem conseguir carregar, mas Bata tinha coisas especiais nele. Ele tinha alguns aspectos divinos, que eu não vou entrar agora em detalhes, senão novamente a gente vai embora nesse vídeo. E ele, então, carregando esses sacos de sementes pesadíssimos, passa pela sua cunhada. A cunhada está lá, deitada, trançando os seus cabelos. Isso é bem importante, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Trançando os cabelos, ela olha para Bata e fica muito interessada nele. Nossa, mas como o Bata é forte! E ela chega pro Bata e fala: ai, Bata, vamos passar uma tarde juntos. E isso, em outras palavras, quer dizer o que vocês acham que quer dizer. E Bata fica horrorizado. Ele olha para sua cunhada e fala: que isso? Eu considero você como uma mãe para mim. Nunca mais faça isso. E olha, eu não vou contar pro meu irmão, mas que isso nunca mais aconteça. E vai embora trabalhar nas terras com o irmão. A esposa de Inepu fica desesperada, achando que quando ele chegasse lá nas terras da semeadura, ele ia contar o que tinha acontecido pro irmão. Então, ela passa o período que eles estão lá, ela se machuca toda, fica toda descabelada, se joga a terra. E quando eles estão chegando,
Bata vai em direção ao celeiro para levar as coisas os instrumentos que eles usaram no campo, e Nepu volta para casa principal. Quando ele chega, ele encontra a esposa toda machucada e ele pergunta: meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus não, né? Porque, né? Pelos deuses, eu não sei como é que eles falariam essa expressão. Mas ela fala: não, porque eu tô toda machucada assim, porque o Bata, ele me viu e convidou pra gente passar uma tarde juntos, uma tarde agradável juntos. E como eu disse não, ele me bateu pra que eu não contasse pra você o que tinha acontecido. Aí o Nepu fica irado, completamente irado. Ele sai correndo antes do Bata chegar no celeiro, se esconde atrás do celeiro com uma arma para matar o irmão. E Bata, como eu falei para vocês, ele tem algumas características mágicas. Então, antes dele entrar no celeiro, ele ouve as vacas avisando ele. Falou: olha só, teu irmão tá atrás da porta para te matar. Não entra aqui não. E ele, ouvindo o que as vacas falaram, não entra e sai correndo, porque ele não sabe o que tá acontecendo. Por que meu irmão quer me matar? E aí ele sai correndo e Nepu sai correndo atrás dele querendo matar. E aí Bata reza pra Harakti e pedindo que ele interviesse de alguma forma para que ele pudesse falar com o irmão de alguma forma. E pra Harakti cria um pântano entre os dois irmãos, cheio de crocodilos perigosos. E aí Nepu, irritado, batendo com a arma que tava na mão: que absurdo, como é que você fez isso? Aí ele conta o que a esposa dele falou pra ele. O Bata olhou pra ele e falou assim: o quê? Você acredita nela? O que aconteceu foi exatamente o contrário. Ela que se ofereceu pra mim e eu falei pra ela que eu a considerava como uma mãe. Você acreditou nela e ia me matar, sendo que eu era inocente. E ele fica tão irritado com isso, tão revoltado, que ele falou assim: eu vou sair da sua casa, eu nunca mais vou voltar. Eu vou para um lugar bem longe, para fora do Egito. E você vai se arrepender do que você fez. Quando eu tiver algum problema e eu precisar de ajuda, você vai receber um monte de indicações mágicas e você vai ter que ir atrás de mim para me ajudar. E enquanto ele tá falando isso com muita raiva, ele pega um instrumento de corte e ele se emascula, ele corta as suas genitais. E essas genitais caem no pântano e são engolidas por um peixe chamado peixe-nar. E Nepu fica olhando aquela situação embasbacado e ele fala, pede perdão. Ele fala: não, você só vai ser perdoado quando eu precisar de ajuda e você for lá me ajudar. E Bata vai embora. Voltando para casa, e Nepu, mais irado ainda do que ele já estava, pega a sua esposa, mata sua esposa e joga para que ela fosse comida pelos cachorros. Ela tem o seu corpo dilacerado pelos cachorros. Pois bem, Nepu passa a viver na sua casa, sozinho, e Bata sai do Egito para um ambiente estrangeiro chamado Vale do Pinheiro. E lá ele vive como um caçador sozinho e é um ambiente completamente solitário. Não tem ninguém mais além dele vivendo no Vale do Pinheiro. Ele pega o seu coração, tira do seu próprio corpo e coloca no alto do pinheiro. Um dia, a Enéada, que é o grupo dos deuses, está passando pelo Vale do Pinheiro e encontra Bata. E fica com muita pena de Bata. Poxa, ele é forte, ele é corajoso, ele tem características divinas, ele merece ter uma companheira. Então, para Harakti pede que Num produza do barro uma companheira para Bata e todos os deuses colocam alguma coisa especial nela.
As 7 Hathors, como qualquer outra criança quando nasce no Egito, profetizam o futuro daquela criança, aquele ser que acabou de ser criado, e elas profetizam que ela morreria pela faca. E aí eles oferecem essa moça para Bata, para que ela fosse sua esposa. Bata fica apaixonado por ela e em meio ao seu momento de paixão, ele conta o grande segredo dele, que é onde o coração dele está. O coração dele está no alto do pinheiro. Então, se alguém tentasse matá-lo, por isso ele era um grande caçador, não tinha como você matar Bata, porque tinha que pegar o coração dele e matar através do coração. Ele também avisa a sua esposa que enquanto ele estivesse fora caçando, ela deveria tomar muito cuidado com o mar e nunca chegar perto dele. Eu acho que vocês já sabem o que acontece. Um dia, Bata está fora caçando e a sua esposa, obviamente, faz o quê? Chega perto do mar. E o mar, então, tenta pegar a esposa de Bata e ela sai correndo desesperada. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ela consegue fugir, mas o mar consegue pegar uma mecha do cabelo dela. E o mar leva essa mecha para um canto do rio Nilo, aonde os lavadeiros do faraó lavavam a roupa dele. E passando o tempo, o faraó começa a ficar muito irritado com os seus lavadeiros, porque as roupas dele estão com cheiro feminino. E os lavadeiros não conseguem entender por que esse cheiro feminino está vindo do lugar onde eles sempre lavaram a roupa do faraó. Até que um dia, um dos lavadeiros encontra a mecha de cabelo da esposa do Bata e leva então para o faraó, que mostra aos grandes sábios da sua corte, e eles predizem que essa mecha é de uma mulher que é um presente para o faraó. Então o faraó ele convoca os seus soldados a irem a todas as partes ao redor do Egito e fora dele para encontrar a dona daquela mecha, porque ela deveria se casar com ele, se tornar um presente dele. Todos os que vão para todos os lugares à procura da mecha voltam sem informações, com a exceção do grupo que foi para o Vale do Pinheiro. Do grupo que foi para o Vale do Pinheiro, apenas uma pessoa sobreviveu. Esse soldado foi poupado por Bata. Bata derrotou todo mundo. E ele poupou Bata para que ele avisasse que não era para invadir o Vale do Pinheiro novamente. É claro que o faraó não aceitou isso e mandou mais tropas. E essas tropas foram destruídas. E aí ele foi pessoalmente com as suas melhores tropas invadir o Vale do Pinheiro e eles estão perdendo. Então, ele pede lá no acampamento do seu exército que uma mulher do acampamento chegasse escondida perto da esposa do Bata e oferecesse para ela muitas joias e a mão do príncipe. Ela se casaria e se tornaria a rainha do Egito. Ela aceita, mas ela avisa então, ela em troca de aceitar, ela explica como que se poderia matar Bata. E qual é? Ela fala o quê? Ela conta do coração. E aí os soldados vão lá, conseguem atirar, matar e atiram no coração de Bata. Naquele momento, quando o coração dele é destruído, ele cai morto. E a esposa dele segue para o Egito junto com o faraó e se casa e se torna a rainha do Egito. No momento que o coração de Bata é acertado, Inepu tá lá fazendo as suas coisas, bebendo uma cerveja, a cerveja dele espuma do nada. Ele pega uma outra cerveja e espuma de novo. Então ele percebe que ele está recebendo
informações místicas, sobrenaturais, que ele sabia que indicavam que ele precisava encontrar Bata. Ele se direciona para o Vale do Pinheiro e encontra Bata deitado, morto, quase morto, no chão. Bata explica para ele que ele precisa encontrar o coração dele e colocar num copo de água para que ele voltasse à vida. Inepu inicia uma longa busca de vários anos. Ele está quase desistindo de procurar o coração de Bata, quando ele finalmente acha uma sementinha pequenininha que ele descobre ser o coração de Bata, coloca na água, o coração volta à vida, ele coloca o coração de volta no corpo de Bata e Bata ressuscita. Como eu falei, Bata tem várias características sobrenaturais e divinas. Então, Bata fala para Inepu: o seu castigo, você ainda não foi perdoado. Você vai fazer uma coisa por mim antes de eu perdoar completamente você. Bata se transforma num grande touro, e não é um touro qualquer, é um touro com vários símbolos no seu corpo que indicam que ele é um touro sagrado, ele é um touro mágico. Então, ele fala para Inepu: Inepu, você vai montar em mim, nós vamos para o Egito e você vai me oferecer para o faraó. E o faraó vai te dar uma quantidade de dinheiro absurda, você vai se tornar extremamente rico, porque eu sou um touro sagrado. E eles compram os touros sagrados porque eles são importantes para a religião egípcia. Eles chegam no Egito, Inepu oferece o touro, todos ficam maravilhados com o touro, todos, sem exceção, e Inepu volta para sua casa estupidamente rico com o valor que o faraó deu pelo seu irmão na forma de touro. Bata espera até que ele encontra a sua esposa na cozinha, sozinha, e ele entra na cozinha e se apresenta para ela: oi, minha esposa, você achou que eu estava morto? Não tô não, tô aqui, ó, vivinho. Ela fica desesperada, entra em pânico. Ela então chama o faraó para fazer um piquenique. Nesse piquenique, ela deixa o faraó completamente bêbado e consegue convencer o faraó a fazer algo inimaginável, que era sacrificar um touro sagrado. Não se faz isso. O touro sagrado, ele vive até quando ele quiser. Ele envelhece e morre de velhice. Ele é tratado com todas as regalias e depois da morte, os touros sagrados no Egito são mumificados, iguais aos faraós, iguais aos seres humanos. E ela convence o faraó a matar, a sacrificar o touro sagrado. E Bata então é sacrificado. Enquanto eles estão carregando o corpo de Bata morto, caem no portal do palácio 2 gotas de sangue, uma em cada lado do portal. E dessas gotas de sangue nascem 2 árvores que são chamadas de Perseias. Essas 2 árvores, elas são lindas, elas são muito bonitas, elas são tão incríveis e elas nascem de um dia para outro. Então, todo mundo sabia que aquelas árvores, elas eram sagradas, elas eram divinas, porque elas nasceram de uma forma sobrenatural, de um dia para o outro. E um dia, então, ela está lá, ela, a esposa de Bata e o faraó, embaixo dessas Perseias, curtindo as Perseias, curtindo a sombra das Perseias. E uma hora que o faraó está distraído, uma das Perseias chega no ouvido da esposa de Bata e fala: oiê, você não me matou, estou aqui, agora eu sou uma Perseia, estou aqui pertinho de você. E novamente ela entra em pânico. Ela consegue novamente convencer o faraó a cometer um segundo ato terrível, que é cortar as Perseias sagradas, as Perseias mágicas. Ela convence o faraó a cortar essas Perseias e transformá-las em móveis para o palácio. E o faraó então aceita
e ela fica pertinho das Perseias para ver as Perseias serem cortadas e transformadas nos móveis. Agora eu quero ver aqui, ó, eu vou ficar aqui acompanhando o que está acontecendo. Enquanto eles estão cortando, voa de uma das Perseias uma lasca, um pedaço da Perseia, e ela, sem perceber que ela tá tão distraída, vendo o que tá acontecendo, ela engole esse pedaço da Perseia e ela engravida. Bata está lá na barriga da sua esposa. E o faraó fica muito feliz porque ela está grávida e ele vai ter um herdeiro. E quando ele nasce, ele fica ainda mais feliz porque é um menino. E esse menino então se torna o príncipe. E quando o faraó morre, ele é coroado faraó. Ele faz todo o processo de entronização. Quando ele se torna faraó, ele convoca um tribunal. Convoca todos os grandes sábios e grandes escribas da sua corte e conta a sua história. Essa história toda que eu acabei de contar. Então, a esposa não sabemos. O papiro não conta o que acontece com a esposa de Bata, mas nós sabemos muito bem o que aconteceu com ela, porque quando ela foi criada, as 7 Hathors fizeram o quê? Elas viram no futuro dela que ela morreria pela faca. Então, nós sabemos por aquela parte da história que a esposa de Bata, ela é morta, né? Punida com a morte pela traição ao seu marido e a traição aos seus 2 maridos, tanto Bata quanto o faraó. E Bata governa até a sua velhice e após a sua morte, e Nepu se torna o faraó do Egito. E é aí que a nossa história acaba. Esse texto é um dos poucos textos que nós temos que a gente consegue conhecer a história inteira. A maioria dos documentos que nós temos, infelizmente, por causa de variados fatores, tempo, deteriorização, destruição mesmo, quando os ladrões de tumba, né, iam invadir as tumbas, eles não ligavam muito para os papiros, então eles rasgavam. Então muitas vezes a gente não conhece as histórias egípcias completas. O Conto dos Dois Irmãos é um dos poucos que nós conhecemos o início e o fim, do início até o fim da história. Às vezes a gente tem a metade, o meio da história, às vezes a gente tem o meio e o final, às vezes a gente tem o início e o final. Então cada uma delas vai ter uma característica própria. E o mais legal, por isso que eu tô começando pelo Conto dos Dois Irmãos, além do que eu conheço ele de cabo a rabo, é porque ele é uma história completa. Espero que vocês tenham curtido a história do Conto dos Dois Irmãos e nos vemos então no próximo vídeo. Ah, desculpa! Não, peraí! Para um instantinho. Se você gostou da história, dá um like pra gente, isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você quiser saber mais, se você conhece alguma história egípcia e você quer saber sobre ela, escreve aqui nos comentários aqui embaixo, fala o que você achou desse vídeo, deixa alguma informação aqui embaixo, tá? E se você ficou até aqui, coloca a hashtag Eu Gosto do Bata. E se você quer saber mais, quer ficar sabendo do que está acontecendo aqui no Nilo de Janeiro, também se inscreve no canal e clica no sininho para você ser notificado sempre que a gente colocar um vídeo novo, tá bom? Então agora sim, agora acabou. A gente se vê então num próximo vídeo.